Olá, povo de Deus, segunda-feira da sexta semana da Páscoa, 10 de maio de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 16, de 11 a 15 e de João 15, 26 até 16, 4a. Temos no Segundo Testamento uma carta direcionada à comunidade de Filipos, onde Paulo revela imenso carinho e ternura. A carta aos Filipenses é, na verdade, uma costura de vários bilhetes que Paulo enviou a esta comunidade. Depois de ler essa carta magnífica, ficamos um tanto frustrados com o relato de Lucas em Atos, tão sucinto e frio. Filipos era uma cidade-colônia dos romanos desde 31 a.C. Seguramente não havia aí muitos judeus, tanto que não existia nela uma sinagoga. Paulo e Timóteo se sentiram meio estranhos ao chegar em Filipos e, no sábado, saíram pela porta da cidade em direção de um rio onde pensavam que havia oração. Aí estavam algumas mulheres e eles começaram a conversar com elas. Dentre elas tinha uma de nome Lídia, comerciante de púrpura, que acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu-lhe o coração para que ela aderisse ao que Paulo dizia. E depois de ter sido batizada, bem como os de sua casa, ela fez esse pedido a eles: se me considerais fiel ao Senhor, vinde ficar em minha casa. E forçou-os a aceitar. Assim o cristianismo chegou verdadeiramente à Europa. Filipos foi a primeira comunidade cristã deste continente, e a casa de Lídia funcionou verdadeiramente como uma sede de igreja doméstica. É muito interessante que a primeira comunidade cristã europeia tenha nascido da pregação de Paulo a um grupo de mulheres na beira de um rio e que a primeira liderança cristã aí tenha sido uma mulher. Quando Lucas diz que Lídia foi batizada com todos os de sua casa, nos lembra o caso de Cornélio. Dele também se disse: batizou Cornélio e todos os de sua casa. Um alerta que é importante. Deduzir daí que as crianças tenham sido batizadas, como encontramos para justificar o batismo de crianças, da parte da instituição católica, é um pouco forçado. Pois, entre os cristãos primitivos, só se batizava alguém depois de conscientemente ter aceitado e aderido a Jesus Cristo. O que se sabe é que era normal incluir no batismo do chefe de casa os empregados e escravos. Porém, aqui, a líder da casa é uma mulher, Lídia. É de se perguntar por que um continente que começa a assumir o cristianismo por meio de uma mulher que lidera a primeira comunidade cristã na Europa tornou-se no decorrer da história tão machista e excludente. Impressionante que a marca das filhas de Eva tenha pesado tanto nos ombros das mulheres como se elas tivessem pecado sozinha. A condição física do homem, que no geral é mais forte que a mulher, junto com as ideologias preconceituosas, acabou determinando o domínio masculino e a exclusão das mulheres de muitos processos. A leitura religiosa contribuiu e muito para isso. E isso marca a instituição católica até nos dias de hoje. João 15, 26 a 16, 4a. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o Paráclito, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Sereis expulsos das sinagogas e virá a hora em que quem vos matar julgará que presta um serviço a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Continuamos a ler o discurso de despedida de Jesus. No trecho de hoje,
Jesus introduz a promessa do Espírito Santo. A perseguição virá, mas os discípulos podem ter a certeza de que terão coragem de dar testemunho de sua fé em Jesus, porque o Espírito já fez isso, já deu testemunho sobre Jesus. O tema da perseguição é marcante, porque sempre nas narrativas dos primórdios cristãos ele aparece. Aqui Jesus alerta sobre a perseguição imediata que acontecerá com sua paixão e morte e sobre a perseguição futura com a expulsão dos cristãos das sinagogas. É claro que quando o quarto evangelho foi escrito, tal expulsão até já tinha acontecido. Quanto à frase forte, virá a hora em que quem vos matar julgará que prestam serviço a Deus, pode ser uma referência às duas mortes violentas já acontecidas, com Estevão e Tiago. Mas trata-se de um alerta de Jesus sobre a intolerância crescente que com certeza acontecerá com seus seguidores. Não podemos interpretar isso como que se Jesus quisesse que seus discípulos se submetessem a um martírio por vocação, mas sim os alertava mediante a plausibilidade do martírio, uma vez que os grupos contrários a eles, ao cristianismo, se apresentavam sempre mais com muita violência. A intolerância religiosa é algo que nunca foi totalmente extinta. Uma sociedade polarizada como a que vivemos, onde a proliferação de grupos fundamentalistas cresce junto de um discurso de ódio, alguém matar por causa da opção religiosa do outro vem se tornando uma possibilidade no horizonte. Só no primeiro semestre de 2019 houve um aumento de 56% no número de denúncias de intolerância religiosa em comparação ao mesmo período do ano de 2018. E nem a pandemia inibiu condutas de intolerância. Por isso, pode nos parecer muito forte, mas a alerta de Jesus que poderão nos matar por causa de nossa opção religiosa não está ausente da realidade brasileira. Além disso, morte por motivos ideológicos podem se tornar muito presentes numa sociedade polarizada, pois o ódio de um polo pelo outro vai crescendo como uma espiral sem controle. Basta ver os cartazes presentes nas manifestações atuais pelas ruas e avenidas do país. Sempre me deparo com grupos fanáticos religiosos que vão aumentando. E aí, cada vez que a gente se depara com eles, esse alerta de Jesus emerge. Eles ainda os matarão, pensando até que estão louvando a Deus, prestando um serviço a Deus. Muitos dos que atualmente engrossam as fileiras fanáticas não têm condições de avaliar o desfecho de tudo isso. Precisamos com urgência repetir a alerta de Jesus e ir buscando caminhos de superação dos discursos de ódio que assolam nossa sociedade atual. Não podemos deixar isso continuar assim. E hoje, 10 de maio, fazemos memória do martírio do padre Josimo Moraes Tavares. Foi meu colega de seminário, assassinado por fazendeiros no Bico do Papagaio, em defesa de terra para os sem terra. Josimo, nosso irmão querido, mártir, interceda por nós na nossa luta contra todas as intolerâncias. Um beijo no seu coração.